Oi, gente, a gente está aqui no CB Papo e a gente é do 7º A e... 7º ano B. Eu sou do 7º A, tá? Eu sou a Rafaela. Eu sou a Júlia e eu também sou do 7º A. A gente vai pedir para conhecer você, para você se apresentar para a gente e para apresentar você para eles. Prazer, bom dia. Meu nome é Leandro, sou do interior, por isso que eu puxo o R, tá bom? Fica tranquilo. Sou professor também na área de filosofia. Bom, hoje não estou em atuação como professor, trabalho no setor público, trabalho no Poder Legislativo e vim aqui a convite do professor Samuel, do seu Castellani, para falar com você sobre as emoções, então vai ser um prazer. É isso aí. A gente tem algumas perguntas que alunos e a gente do 7º ano a gente fez para você. Então, o que são emoções? É assim, para todos vocês aqui a nível geral, nunca confundam emoções com sentimentos. A gente tem, às vezes, a confusão de pensar que os dois são iguais. Por quê? Porque emoções são áreas dentro da nossa atividade psicológica que podem ser treinadas. Tanto é que existe uma área que se chama inteligência emocional. Sentimentos são mais ações espontâneas que acontecem dentro de nós. Então, assim, emoções são ações psicológicas em nós que causam reações no nosso corpo. Vou dar um exemplo claro. Se você estiver no estado do medo, que é uma emoção, um cachorro tiver para te atacar, naturalmente o seu corpo vai reagir com aquilo, né? Sua musculatura vai ficar mais rígida, você vai entrar na posição ou de corrida ou de defesa contra o animal, porque o seu corpo, pela emoção, ele naturalmente dispõe a ter uma reação. Sentimento é diferente. Sentimento é aquela coisa mais fluida, que você não tem muito controle, é muito diferente. Então, emoção é isso. Emoções são reações psicológicas no corpo que podem ser treinadas. Por que os adolescentes não conseguem falar as coisas que te machucam? O campo da adolescência é difícil, principalmente porque talvez isso daqui vai atingir alguns de vocês. Você já percebeu que a cabecinha do adolescente, ela tem dificuldade quando ela vê os problemas, as dificuldades, porque tudo para um adolescente é muito grande. Vou dar um exemplo claro. Se um adolescente dever R$5 para alguém, na cabeça dele ele deve 1 milhão, então ele não sabe como solucionar aquilo. E algumas vezes eles têm medo de transferir aos pais, porque ele pode pensar que as pessoas vão julgar ou vão ver aquilo como irresponsabilidade. E muitas vezes o adolescente ele tem dificuldade de se abrir para com os outros, porque o mundo dele ainda está em construção e ele ainda está se conhecendo. E por não se conhecer, a gente não tem muita certeza de como se apresentar e se expressar. E eu acho que uma das causas que mais afeta o adolescente é o medo do julgamento. Porque assim, se o adolescente é dependente de alguém, como pai, mãe, professor, instrutores, um adolescente jamais gostaria de receber uma palavra de acusação, uma palavra de repreensão. Então eu acho que por não querer frustrar as pessoas e seguir nesta tônica que a sociedade às vezes cobra, né? A sociedade cobra que nós nos apresentemos como pessoas perfeitas, super-heróis, então eles não se abrem com medo de julgamento, de exposição. Então eu acho que é mais dentro dessa vibe. Como posso ajudar um adolescente que está vivendo problemas emocionais? A melhor das formas é você tentar ganhar confiança, né? Vocês que estão aqui, eu acho que para nenhum de vocês vale o que a pessoa tem. Por exemplo, claro que existem pessoas para pessoas, mas se alguém chegar aqui com uma Ferrari, com uma Lamborghini, isso não vai impressionar muito um adolescente. O que vai trazer a intimidade do adolescente é o relacionamento que ele tem com a pessoa. Um adolescente só vai falar sobre o que ele está passando quando ele sentir intimidade, e também assim é difícil. Vocês que são adolescentes, acho, né? Conhecendo muito, se uma pessoa ela tem, de certa forma, uma performance que contaram segredos para ela e ela saiu espalhando, é difícil contar para ela. Então a primeira coisa que o adolescente precisa é ter confiança em alguém, né? Criar confiança, relacionamento. Isso leva dias, isso leva tempo, não é de agora. Então eu acho assim, vou dar um conselho para vocês, um princípio que eu levo. Tudo na nossa vida se resolve na mesa.
Nós precisamos de mesa na nossa vida. Mesa, eu falo de momentos de comunhão e momentos para comermos juntos. Tanto é, Jesus achou tão importante a despedida dele para com os discípulos, que ele resolveu se despedir com uma refeição. Mesa é um lugar poderoso. Então, se você quer um adolescente conversando e falando acerca das suas questões pessoais, chama ele para tomar um café, leva ele para dentro da sua casa, traz ele para dentro da sua vida. E assim, espontaneamente, ele vai abrindo acerca dos problemas que ele vai enfrentando, tá bom? Uma outra pergunta que teve é se é correto cristãos namorarem na adolescência. Não é correto em nenhuma faixa etária, em nenhum lugar, um adolescente namorar na adolescência, né? A palavra adolescência vem da palavra adolescer, que significa estar em crescimento. Um adolescente, ele está se projetando para ser um adulto. Ele não está procurando saciar suas sensações sentimentais ou emocionais. Então, assim, o namoro, entendido num viés cristão, ele é um preparo para o casamento. E existe uma fala que orbita aí fora, eu não sei se você já ouviu falar: quem não namora com uma pessoa para casar, está namorando a esposa de alguém. Então, um adolescente cristão, ele namora para casar, ele não namora para passar tempo, ele não namora para apostar se vai dar certo, ele namora para criar um relacionamento de vida, para que aquela pessoa o acompanhe durante toda a sua trajetória existencial. Então, assim, adolescente não namora, porque namoro não é só beijinho, não é só passar tempo e não é ter companhia. Se você está com falta de companhia, não é que você precisa de um namorado, você está carente. Pegue um amigo, vai passear, vai viajar e diga aos seus pais que você precisa de entretenimento, não de namorado, tá bom? Então, conselho: adolescente não namora. Namoro é só quando estiver pronto para casar. Vamos abrir agora para as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para ele? Por que os adolescentes eles ficam bravos com os pais? Porque os adolescentes ficam bravos com os pais. Porque assim, você já percebeu que os pais algumas vezes eles cobram demais os filhos? E aí os adolescentes ficam bravos. Tira essa meia fedorenta daqui, passa desodorante no sovaco, troca essa camisa que está suja. Ei, você está agindo assim, lava o seu prato, tira o seu prato da mesa. Presta atenção, gente, fecha aqui comigo, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, bonitinho. O rosto não é bonito, a estética não agrada, mas a palavra vai te ajudar. Olha aqui, cola aqui comigo. O que acontece? Os pais algumas vezes têm formas estranhas de dizer que amam e que querem o bem de vocês. E essas formas de cobrar é uma forma de amar e dizer para você: olha só, hoje você é adolescente ou criança e você está aí no banco, você está aí vivendo a sua vida sem precisar cobrar alguém. Lembre-se que amanhã você vai estar no lugar do seu pai, vivendo o mesmo dilema que ele está vivendo, e você vai entender: quando meu pai fazia isso, era uma linguagem de amor. Então, assim, os adolescentes ficam bravos porque às vezes eles não entendem, e adultos às vezes são estranhos mesmo, adolescentes também têm os seus dilemas, tá bom? Mas tudo isso é uma forma dos pais dizer: eu te amo e quero que você seja a melhor pessoa no mundo. Como controlar as emoções? As emoções, elas podem ser treinadas, como eu falei aqui. A melhor forma de treinar as emoções, em primeiro lugar, é você viver a Bíblia Sagrada como uma regra prática, não como um livro de teoria. A partir do momento que você refletir a Bíblia e viver a Bíblia, suas emoções serão treinadas pelo caráter de Cristo. Então, o que você faz para treinar as suas emoções? Aprenda a viver o máximo de Jesus em você. Suas emoções serão as emoções de Jesus, você terá emoções santas e você será uma pessoa de sucesso na vida, porque você será uma cópia de Jesus Cristo. Tá bom? Eu tenho uma pergunta. Dar castigo para adolescentes, crianças, gera sequelas emocionais? Tá. Castigo é uma coisa, repreensão é outra. Nós precisamos entender que tudo na vida tem consequências. Por exemplo, se uma pessoa furta, rouba perante a lei, ela é presa. Então, assim, hoje nós estamos em uma era que é muito cobrado que nós não podemos advertir as pessoas. Mas se você fez algo ruim e existe uma consequência, a consequência é o castigo, certo? Agora, a agressão é outra coisa. O que pode ser um castigo? Privações.
Existe um treinamento emocional dentro dos coaches que é chamado Mindset. Você já percebeu que vou dar um exemplo, tá lá você jogando bola, e aí de repente você jogou bola, correu e falou, eu quero perder 5 quilos, tem adolescente que está nessa vibe, né? Quero perder 5 quilos, aí vai pra academia, aí malha, tá com o corpo cansado, tá com o músculo doendo, aí de repente fala assim, ai, mas eu treinei a semana toda, ai, eu mereço um docinho para me recuperar, não é? O nosso corpo trabalha desse jeito. A gente acha que nós somos merecedores de um benefício depois de executar uma coisa ou uma tarefa difícil. Então assim, os pais às vezes castigam os filhos, retirando deles a possibilidade de acessos, porque infelizmente eles não cumpriram com aquilo que os pais falaram. Uma coisa para vocês, converse com os pais de vocês, se vocês tiverem problema com castigo, falando da seguinte maneira, pai, eu estou disposto a ser castigado, mas antes eu quero que o Senhor me dê as regras de como eu devo agir para eu não ser castigado. Como que os sentimentos funcionam em um autista? O autista ele tem vários níveis, então a gente não tem como fechá-lo em um conjunto único, né? Eu não tenho como fechá-lo num sistema total. Tanto porque também tem Asperger, né, que também é um aspecto do espectro autista. Mas o autista é uma pessoa metódica e ele segue caminhos que são muito deles. Ele tem um universo particular. Então ele é tratado não como uma pessoa diferente, mas especial, porque é isso que caracteriza ele. Ele é para nós uma pessoa amada como as outras, e o que nós devemos entender, não é o autista que deve se adequar à nossa rotina, nós devemos se adequar à rotina do autista, porque é o seguinte, se o autista é especial, nós corremos atrás do especial, não o especial corre atrás de nós, não é isso? É isso. Como que faz para criar relação de confiança entre os pais e os filhos? A relação de confiança entre pais e filhos é construída através de amizade, não através de hierarquia. Hierarquia é quando uma pessoa ela nos dá um discurso de autoridade dizendo que ela manda sobre nós. Que os pais mandam sobre nós, nós já sabemos. Mas a amizade é uma partilha de igualdade. Porque para que serve um amigo? Um amigo é alguém que nos ajuda a aliviar as nossas cargas. Então, a amizade entre pais e filhos é formada a partir do momento que a amizade também é gerada. Comece a compartilhar questões da sua vida pessoal, abrir a sua vida para o seu pai, dizer para o seu pai que você se sentiu afetivamente e emocionalmente atraída por alguém. Diga para os seus pais que você está com problemas, se você tiver com problemas na fé, e veja como eles reagem. E a partir dessa reação, se você não gostar, esteja aberto a dizer, eu não gostei, não é dessa maneira. Porque os filhos, eles são usados para denunciar nos pais aquilo que os pais têm, que são muito semelhantes neles. E talvez você está usando, sendo um canal de Deus para dizer para ele, ó, você é assim, e eu gostaria que você se ajustasse agora em mim, para que nós pudéssemos juntos melhorar e caminhar a partir daqui como amigos, e não apenas como um superior que me dá ordens. Então crie um vínculo de amizade, traga a partilha e volto novamente, a mesa é o melhor lugar. Se a mesa da sua casa no jantar não for um lugar de partilha do seu dia, do que você fez, do que você sente, jamais será criado esse sentimento de amizade, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Valeu. Fechou?